Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, amados irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Iremos ler do verso 14 ao verso 21º. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Senhor, irmãos, quando o Senhor Jesus, quando esteve na terra, que começou o seu trabalho de anunciação das boas novas, separou para ele os discípulos, separou para ele os apóstolos, separou para ele aqueles que haveriam de ser os anunciadores da graça. E vejam os irmãos, que eram todos homens formados, mas eram jovens, sujeito às paixões, todos, na maioria das vezes, com seus problemas cotidianos. Não eram homens aposentados, mais velhos, que pudessem ter uma garantia, uma segurança para se dedicarem à expansão daquela mensagem, daquele novo caminho. Eram jovens, eram pessoas lutadoras, que estavam lutando pela própria vida. E o Senhor os separou, a cada um deles o Senhor deu uma porção, a cada um deles o Senhor deu um dom. Mas pelo trabalho destes nossos irmãos, desses primitivos que conviveram com o Senhor Jesus, temos muito pouco relato. Após a ascensão do Senhor,
o Senhor permitiu que fosse alcançado o perseguidor, um homem que lutou contra a expansão daquela nova mensagem, que era Saulo de Tarso. Saulo era um homem de muita instrução, muito conhecimento, um homem formado, conhecedor de muitas culturas, muitas línguas, muita filosofia, e ele era perseguidor daquele caminho novo. Saulo quer dizer grande, quer dizer dominador. E quando o Senhor o encontra, o Senhor troca o nome dele para Paulo, que é este que escreveu essa oração, que quer dizer pequeno. O Senhor inverteu a ordem do nome daquele homem, inverteu a ordem da missão daquele homem. De perseguidor ele passou a ser perseguido. De homem grande ele passou a ser um homem com um nome diminuto, de homem pequeno. Veja como o Senhor trabalha. Se voltarmos no início da história, Jacó, o Senhor trocou o nome dele para Israel, para que a geração dele fosse grande e as promessas se cumprissem na vida dele. Paulo, o Senhor trocou o nome dele para que não fosse a honra sobre ele, mas através dele. Só que, irmãos, Paulo não andou com o Senhor Jesus. Paulo recebeu do Senhor a missão e, não tendo andado com o Senhor, nós recebemos a maior carga doutrinária, os maiores relatos, através do trabalho de Paulo. Então ele foi um homem que deixou transcrito, criou memórias, incentivou a Lucas que relatasse da mesma forma, e ele escreveu cartas a diversas igrejas. E esta epístola que lemos, neste parágrafo, é uma carta que foi destinada aos irmãos em Éfeso, uma cidade portuária, um entreposto comercial muito forte, uma população muito rica. E vemos pelos textos dessa epístola que era uma igreja a qual Paulo tinha um zelo todo especial. E a palavra do Senhor hoje vem para nós, irmãos, nos instruindo para que tenhamos fé em Deus por Jesus Cristo. Que nossa fé não esteja no homem, que a nossa fé não esteja num governo, que a nossa fé não esteja nas forças do teu braço, nem no parecer de um advogado, nem no parecer de um magistrado, nem no cálculo de um engenheiro. Que a tua fé esteja em Deus. O Senhor separou um homem, fez dele uma nova criatura, fez dele um anunciador do Evangelho, do caminho de Jesus, deu a ele instrução na língua, deu a ele instrução na cultura para falar, se relacionar com os povos, e permitiu que esse conselho chegasse a você até o dia de hoje. Que a nossa esperança, que a nossa fé, que a nossa certeza esteja arraigada em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui lemos, irmãos, que se nós nos dermos a conhecer, se nós nos permitirmos
conhecer o amor de Cristo, que morreu por nós. O amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque o amor de Cristo, ele trabalha no impossível, ele trabalha no improvável, ele trabalha naquilo que aos nossos olhos não é certo. Ele limpa, ele separa, ele exalta, ele rebaixa a quem ele quer. Então o amor de Cristo, que excede, é maior que toda sabedoria, que todo entendimento. Se nós tivermos a nossa confiança nele, que possamos ser cheios da plenitude de Deus. E Deus, por Jesus Cristo, que tem a plenitude, que nele excede todo o entendimento, ele pode fazer mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder dele que opera em você, através de você. O caminho, o Evangelho, a anunciação do Senhor Jesus deu-se através desse homem perseguidor. Como o Senhor Jesus excede todo entendimento, como o Senhor Jesus faz aquilo que não é convencional, ele agiu na vida desse homem, que de torturador, assassino de cristãos, perseguidor, ele mudou em um dia, em um momento, o coração, a mente, fazendo dele um pregoeiro da palavra do Senhor e do novo caminho de Jesus. Então, através dele, chegou para nós essa carta. Através dele, chegou para nós esta oração e este conhecimento. E através de você, o Senhor pode fazer maiores obras do que pede, do que busca o teu coração. Temos vivido dias, é verdade, irmãos, de aflições, de perturbações, perseguição, conflitos de toda ordem, conflitos políticos, conflitos sociais, mas sobre todas as coisas ao Senhor. E o convite do Senhor hoje é que possamos ter a nossa fé em Deus por Jesus Cristo. Mas é improvável, mas é impossível. Às vezes o Senhor não faz o que você busca incessantemente, mas faz coisa melhor. Porque o Senhor faz além do que você pede. O Senhor opera além do que você busca. Só que você precisa confiar em Deus. A palavra hoje do Senhor, mais do que confirmar os seus passos, mais do que confirmar os desejos do seu coração, o Senhor te convida através desse parágrafo, dessa oração que nós lemos de Paulo aos irmãos em Éfeso, para que você confie somente em Deus. Que você tenha plenitude da fé, pequena do jeito que for, mas que ela seja plena, que só há um Deus. Que a sua exaltação se dá somente através dos favores imerecidos que você recebe das mãos de Deus. Deus pode usar de um homem, de uma mulher, de uma política pública, porque como o Senhor Jesus, o poder que dele emana, excede todo entendimento, o Senhor cria leis para te favorecer, sim. O Senhor cria caminhos aonde não existe para favorecer o povo dele? Sim. Mas que a sua confiança
esteja em Deus. O Senhor não deixará vacilar o teu pé. O Senhor é aquele que te guarda, aquele que te guia, aquele que quer te levar para conhecer a glória eterna. O Senhor zela pela palavra que chega até você e que sai da tua boca, o Senhor também zela. Então, muito cuidado, porque através de você, o Senhor operará maiores favores do que pede o teu coração. Cuidado com o que você pede, cuidado com o que você profetiza, cuidado de, ao invés de uma sentença de morte, de uma sentença de destruição, que você possa ter sempre uma palavra de paz, de benção, de prosperidade, emanando da sua boca, porque o Senhor manda a palavra e o Senhor zela pela palavra que sai de um púlpito, que chega no teu coração e também zela pela palavra que passa pela tua boca. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus a qual nós, de contínuo, estamos na presença dEle, clamando por misericórdia, clamando para que a graça dEle superabunde em nós, clamando que a nossa vida, que está entregue nas mãos do Senhor, que Ele possa nos abençoar na multidão da misericórdia dEle, que possa guardar e abençoar os nossos filhos, a nossa igreja, a nossa irmandade, a nossa população. Mas a palavra do Senhor hoje vem para você, para que você creia somente em Deus. Não creia em cavalos, não creia em cavaleiros, creia somente em Deus. E o Senhor Jesus operará as obras que deseja o teu coração, operará maiores obras do que emana do seu conhecimento, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele tem o melhor para dar àqueles que o buscam e o clamam. Irmãos, a palavra já vai se encerrar. O culto está terminando. A transmissão desse culto vem no final de um dia. Mas na sua vida, as bênçãos do Senhor, se você seguir os conselhos dessa palavra, entregar o teu caminho ao Senhor, a tua confiança e a tua fé estar suportada, estiver calçada somente em Cristo, o Senhor fala, não é fim, é começo. Começo de uma história bem-aventurada. Começo de um tempo onde soprará sobre a sua vida e a vida da tua família, a vida daqueles que te cercam, o vento das bênçãos do Senhor. Recebamos essa palavra, meus irmãos, como vinda dos céus. Recebamos esse conselho, essa profecia, e que tenhamos certeza que pequena como for a sua fé, mas que ela deve ser plena somente em Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra e que por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Agora em comunhão, irmãos, vamos agradecer esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te louvamos, te agradecemos, glorificamos por essa porta a qual tu tem aberto para nós, para buscarmos, sentirmos e glorificarmos ao teu santo nome. Te somos gratos por esse culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo, pelos hinos que foram cantados, que foram tocados, Senhor, a qual mexeu com o íntimo do nosso coração. Graças te damos pela oração que tu tem dado à igreja, a qual estamos certos alcançou o trono da tua glória, pelos conselhos, pela comunhão e maiormente pela tua santa e bendita palavra. Senhor,
Tu conheces a nossa condição, Tu conheces quão pequeno nós somos. A nossa fé vacila, a nossa confiança vacila. Às vezes estamos, Senhor eterno, ligados a Ti por um fio de linha. Senhor, mas que seja um fio de aço. Não deixe, Senhor, que os nossos caminhos se desviem da Tua graça. Não deixe, Senhor eterno, que a nossa fé se esmoreça, que percamos a nossa força. Tu tem mandado a Tua palavra, Senhor, que ainda que seja pequenina a nossa fé, mas que ela seja plena em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, conserva-nos ligado na videira verdadeira, cumpra a Tua palavra, as Tuas promessas de benção nas nossas vidas, que não sejamos um povo, Senhor eterno, que fica só na expectativa, mas que possamos usufruir, gozar dos Teus favores, das Tuas misericórdias e do cumprimento das Tuas promessas sobre nós. Passa com o Teu vento da libertação, com o Teu vento de benção, com o Teu vento de saúde, na casa, no coração, nas famílias de cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos que recebem este culto, que recebem essa oração. Despede-nos paz, permita que possamos, a partir de hoje, já enxergar os Teus favores sobre nós e que possamos testificar, Senhor, e possamos dar testemunhos, que do nosso testemunho seja brasa viva no coração daqueles que o receberem, para que a fé no Teu Filho Jesus Cristo possa ser disseminada e que em todo tempo, gozando dos Teus favores, das Tuas misericórdias, possamos divulgar e expandir a mensagem do Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo também. É o que te pedimos, te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja